que, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant. Ele fala o seguinte: só foca em vendas quem não sabe fazer marketing e só foca em marketing que não tem um bom produto. O que ele quer dizer com essa frase? Quem tem uma boa entrega gera transformação. O marketing e a venda fica muito mais fácil, porque você tem resultados para compartilhar, você tem pessoas chegando por indicação, a vida fica muito mais fácil, tá? Isso que o Felipe falou é real, manter a qualidade mesmo tendo quantidade. Isso é um desafio muito grande, porque conforme você vai lotando a agenda, como nutricionista ou como profissional da saúde, você vai tendo menos tempo para fazer as outras coisas importantes que não são a consulta, que é o pós-consulta, o suporte, o acompanhamento. E aí, como que a gente faz para poder manter a qualidade mesmo tendo quantidade? Tendo estrutura de gestão, de processos, de tecnologia e de pessoas. Entrando no conteúdo, né, o mais breve possível na apresentação, por que a gente tem que começar falando sobre a mentalidade de vendas? Hoje eu vou falar sobre entrega de valor, posicionamento, marketing e até conteúdo também, produção de conteúdo, vendas, mas a gente tem que começar pensando de uma forma diferente, que é, muitos nutricionistas, eles têm aquela cabeça de, cara, eu não sou vendedor. Vender é feio, vender é antiético, vender é ruim. E eu acho que pensar dessa forma impede com que a gente mude a vida de muita gente. Então, qual que é a mudança de paradigma? É que você é o porta-voz da sua solução. Se as pessoas não sabem o que você gera de transformação, o que você sabe e o que você tem de conhecimento para poder compartilhar, elas não vão comprar. Então, você tem que ser responsável por comunicar o teu próprio valor. É uma daquelas coisas que ninguém vai fazer por você, que nem dieta, exercício, dormir no horário certo, ninguém faz por você, você tem que fazer. Então, você também tem que ser o porta-voz da tua solução. Só que para poder a gente mudar esse paradigma e começar a se sentir confortável vendendo, acho que uma coisa muito importante é entender que vendas, galera, é sobre cuidado. Quando você vende, você não está só ganhando o dinheiro do paciente. Você está tendo uma oportunidade de entregar o teu melhor e mudar a vida dele de alguma forma. Porque se não tem venda, turma, não tem adesão ao tratamento. E se não tem adesão, não tem transformação. Então o processo de venda ele é o primeiro passo para você ter cuidado com o paciente, para você mudar a vida dele. E aí eu faço até uma provocação para vocês. Quem aqui já fez uma dieta pro marido, pra esposa, pro pai, pra mãe, pro sobrinho, pro primo, pro melhor amigo, e aí não cobrou nada? Ou passou um treino, ou fez qualquer coisa ali, né, que envolva o teu trabalho de graça. A pessoa não faz, porque ela não tem envolvimento emocional e financeiro. Então o primeiro passo para a transformação é a venda. E eu tenho muito uma filosofia aqui com os nossos alunos, e a Paty já pegou ali, hein, que vendas é serviço. Então quando você ajuda a pessoa a decidir a mudar a alimentação dela, mudar a rotina de exercício, cuidar da saúde dela, você está servindo ela, você está ajudando ela. Então é diferente você querer vender e você querer ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão para a vida dela. Então o cara que quer vender, você vai, sei lá, na loja de shopping. E eu já fui vendedor de shopping, então eu sei como é. Aí a pessoa tá lá, quer comprar uma blusa, você já tá oferecendo uma meia, um short, aí você quer que ela compre o máximo possível. Consuma. Só que nós, profissionais da saúde, a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que ajudar a pessoa a decidir, respeitando a autonomia dela, mas entendendo que se a gente não tem uma estratégia clara, a pessoa tem muito mais a tendência de não fazer nada. Porque permanecer na inércia é muito mais fácil do que se colocar em movimento. Então, galera, quando a pessoa compra de você, ela está investindo nela mesma. Não está investindo só no teu serviço. E isso é muito importante. Então, para mim, vendas é escuta com clareza. A gente vai ter um momento para falar de vendas aqui hoje, mas já antecipando, né? É sobre você escutar o que a pessoa tem de objetivos, de dores, de necessidades, você compreender o que ela precisa e conectar com a tua solução, conectar com o teu trabalho. Isso é vendas. E aí quando você faz isso, você consegue de fato vender, cobrar caro, se diferenciar e também, né, mudar a vida daquela pessoa. Então eu gosto de pensar que o ciclo virtuoso da venda é o que a gente deve ter. E naquele ciclo de, a pessoa me chamou, perguntou meu preço, eu mandei um texto para ela aleatório. Aí mandei um texto aleatório para ela e ela me ignorou. Aí eu penso, nossa, eu sou péssimo em vendas. Aí é um ciclo vicioso onde você cada vez vende menos. O inverso disso, galera, é você ter um processo de vendas que traz clareza para o paciente, que ele tem um problema e você é a solução. Você convidar ele com empatia, com conexão, fazendo com que ele confie no teu trabalho, para que ele entre nesse relacionamento profissional com você. Depois você entrega muito valor, porque não tem atalhos, tá, galera? Depois que vende, tem que mudar a vida do paciente, tem que gerar resultado.
Você coleta prova social, eu não estou falando só de antes e depois, mas depoimentos emocionantes, putz, mudou minha vida, aquela coisa maravilhosa. E aí você usa isso para reinvestir e crescer o teu negócio. Então tudo começa na venda, certo? Então por que a maioria não vende? Agora indo pro outro lado da moeda, né? O Felipe, por exemplo, já tem a cabeça de vendas. Só que tem muita gente, a maioria dos profissionais da saúde, que tem vários tipos de medo relacionado à venda. E o primeiro medo é o medo da rejeição. Né? E aí, putz, aqui o pessoal é da neurociência, né? Então não tô no lugar aqui para falar disso, que é o melhor lugar possível. Mas quando você tem o medo da rejeição, é como se você estivesse no meio da floresta e tivesse um tigre te perseguindo e você ativa o modo de luta ou fuga. Que é o medo do não. Só que, gente, o não, ele é só uma etapa por sim. A pessoa que é de vendas, que ela quer vender, mudar a vida da pessoa, ela sabe que o não faz parte do processo. A gente vai falar sobre isso. Segundo grande motivo da falta de vendas é a falta de posicionamento. E posicionamento eu não estou falando sobre o que você veste, tá? Vou entrar de forma bem profunda nisso aqui hoje, que é o posicionamento real, com foco no teu paciente. E por último, a falta de convicção sobre o que ele entrega. Isso aqui é uma coisa muito perigosa. Você tem convicção alta no que você entrega, você vai conseguir vender muito mais. A gente também vai falar sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre isso agora, né? Esse é um assunto muito importante, a convicção. Eu acredito, gente, que quando você acredita de forma profunda que o que você vai vender para aquela pessoa vai mudar a vida dela, você tem muito mais chance de converter. Quando você vende assim, tipo, não sei, aí você vende muito menos. Então, por exemplo, se você é nutricionista especialista em saúde da mulher, aí vem uma mulher com um problema que você já sabe exatamente como resolver. Você vai vender com uma confiança em alta. Agora, se você é nutricionista especialista em atletas de triatlon, e aí vem uma mulher grávida, e aí você nunca atuou com a mulher grávida, você vai olhar para ela e falar, caramba, não sei se eu sou a pessoa certa. E na minha opinião, você não deve vender, você deve direcionar para um profissional que é especialista. Então, a convicção, ela começa nessa crença no que você entrega. E isso vai desde o perfil de paciente ideal, porque dependendo do paciente você não vai ter convicção, e vai também no que você entrega, porque quanto mais você entrega, né, mais convicção você vai ter. Então, eu tenho uma fórmula, né, e a Paty e a Cris ali pegaram, então acho que isso é super importante. Eu tenho uma fórmula que eu gosto muito de operacionalizar as ideias. Então, quando eu digo que a convicção vende, minha próxima coisa que eu penso é, poxa, como que eu aumento a convicção e como que isso influencia de fato na venda? E aí eu criei uma fórmula, que é a fórmula do potencial de venda. O potencial de venda, galera, é convicção vezes volume vezes persuasão. Deixa eu explicar isso para vocês. Persuasão é o quê? É o quão habilidoso você é em vender. Uma habilidade de vendas. Você pode ser de 1 a 10. Volume é com quantas pessoas você está falando, quantas repetições você coloca nisso. São 10 pessoas por dia ou são uma pessoa por dia? Volume. E a convicção, gente, ela vai de 1 a 100. Essa é a pegadinha da fórmula, né? Porque você pode ter 100 de convicção, só 1 de persuasão e 1 de volume, você ainda vai vender. Então, vou pegar um exemplo. Uma religião qualquer. Não vou colocar nomes em religiões, mas você tem uma religião. Você convence um amigo de que aquele é o caminho e que ele tem que se converter para a sua religião. Cara, a pessoa não é sobre persuasão, sobre habilidades de venda. É sobre você acreditar tanto naquilo que você está falando que você convence a outra pessoa. Por isso que convicção é a coisa mais poderosa num processo de vendas. E vender uma ideia é vendas. Quando você vende para o seu filho que ele tem que escovar o dente para não ficar com cárie, você está vendendo para ele. Você está persuadindo ele. Você está ajudando ele. Então vendas é ajuda, certo? Então é isso. É o que o Guilherme falou. Se você sabe o que você transforma vidas e não oferece, você está sendo egoísta, ou até mesmo antiético. Então eu usaria também essa palavra forte, né? Antiético. E aí, gente, vendas é uma jornada de decisão. A gente vai entrar nisso aqui hoje, tá? Mas basicamente você capta a atenção da pessoa, gera interesse, depois gera desejo e a partir disso a pessoa toma uma decisão de comprar de você. Todo mundo vive a mesma jornada. Desde o momento que você decide comprar um iPhone, aí você descobre que existe esse celular, o iPhone, começa a ter interesse, aí começa a pesquisar sobre, entender melhor, até que você compra. A mesma coisa para pós-graduação de neuronutrição. Poxa, neuronutrição, caramba, olha aí o Guilherme, pô, legal demais essa galera da Plenitude. Começa a gerar interesse, começa a entender mais do trabalho deles, até que você está desejando aquilo e aí quando chega o lançamento, você compra. Então, toda jornada de compra segue o mesmo processo, tá? Bom dia, Juliana. Então, gente, para nós, aqui da Nutrição Sem Fronteiras, vender é servir. Então, essa mudança de mentalidade, já no início aqui do nossa imersão, né, de um dia inteiro aqui juntos, é muito importante.
Porque se você não entrar com essa cabeça, você não vai vender e você não vai mudar vidas. Então vendas é serviço. Então para mim a verdade sobre vendas não é um problema de capacidade técnica, é um problema de processo. Vendas é processo. E a venda ela não acontece por acidente, ela existe através de um sistema estruturado. Então quando a gente enfrenta a possibilidade de ser rejeitado na venda, o nosso cérebro, como vocês muito bem sabem, ativam as mesmas áreas que respondem às ameaças físicas. Então, olha aqui, entramos aqui na neurociência de forma muito breve, né? Mas eu também não poderia deixar de honrar, né, esse assunto. Então, poxa, o sistema límbico ele fica ativado porque você tem um medo do julgamento. Então isso é natural, gente. Natural. E é por isso que a gente fica com a cabeça meio... né? É que nem você subir num palco, por exemplo. Você fazer um discurso em público. Vendas é algo parecido também, tá? E aí você também tem a amígdala cerebral, né, hiperativa, e a gente entra ali, né, naquele modo de tremer a voz, de falar as coisas rápido demais, ou até mesmo de evitar a conversa. Isso aqui é comum. Então, eu sei que eu tenho que renovar esse paciente, ele está chegando no final do plano. Aí chega na hora, você trava, e não, deixa, depois eu falo com ele. O paciente vai embora. Então isso acontece, tá? Só que depois que a gente entende que isso acontece, a gente tem que começar a pensar o seguinte: quais são as crenças que eu tenho hoje que geram esse efeito? Do que eu tenho medo? É medo de parecer vendedor demais? É medo de parecer desesperado? É medo de perder a venda? É medo de, sei lá, que meu serviço não é bom o suficiente? Tem vários medos que a gente tem. E aí o que é importante, tá? Isso aqui é uma pergunta que eu uso para qualquer crença que me impede de alguma coisa. Porque às vezes a crença é real, mas eu gosto de pensar assim: será que essa crença ela me serve bem ou ela está me limitando? Então, por exemplo, fazer follow-up é parecer desesperado. O que é fazer follow-up, gente? É quando a pessoa pergunta o teu preço, e aí você fala, e aí ela some. Aí você nunca mais fala com ela de novo. Por quê? Porque é parecer desesperado. Eu não vou falar com ela, ela tem que vir até mim. Será que essa crença te serve ou ela te limita? Ela é realmente verdadeira? E aí você muda a mentalidade para, cara, fazer follow-up me faz vender mais e transformar mais vidas. Porque quanto mais follow-up eu faço, mais vidas eu mudo, mais vendas eu faço. Ou seja, eu preciso fazer follow-up. Felipe pegou. Então, gente, trouxe 3 crenças, que são as mais comuns aqui que eu vejo, tá? Primeira, o meu trabalho deveria falar por si só. Essa crença ignora que os pacientes precisam de clareza para comprar. Essa história de, meu trabalho deveria falar por si só, não existe. A gente precisa comunicar. Eu conheço muitos profissionais incríveis tecnicamente, mas que não conseguem crescer o negócio porque acreditam nisso. Não é o caminho, tá, gente? Segunda coisa, não quero parecer desesperado. Isso confunde você ter estrutura comercial, processos que geram vendas com desespero. Na verdade, você apresentar a tua solução, ir atrás do paciente, fechar o paciente, é você se importar com ele. E terceiro, falar de dinheiro diminui meu trabalho. Então isso aqui trava muito, por exemplo, quando você vai falar o preço, como a Liliane falou. Poxa, falar de dinheiro não é sobre diminuir o trabalho. Na verdade, quando você fala sobre dinheiro e você impõe limites e você estabelece o teu valor, o paciente respeita mais. Então acontece um efeito inverso. Então, gente, no final, eu gosto de pensar que é como se a gente estivesse com o óculos sujo, sabe? Então, tipo, você tem uma crença que, como o Gui trouxe, né, vem de várias raízes, e aí você olha para aquilo e você, tipo, vê de uma forma distorcida. Mas quando você troca de lente, né, adapta aí para um novo grau da sua miopia, como é o meu caso, você tem uma nova visão, você vê tudo muito mais claro. Então, isso é uma reflexão muito importante, galera. Refletir sobre crenças. E aqui, durante esse dia de hoje, a gente vai falar bastante sobre dinheiro. E isso é um outro tema, né, que a gente acaba criando várias crenças sobre. Então, finalizo, né, com essa reflexão final, que é: e se vender fosse, na verdade, uma forma suprema de cuidado? É isso que vocês têm que refletir sobre. Porque depois que você vende, você finalmente tem a chance de mudar aquela vida, tá? E aí eu digo que a diferença entre ajuda e manipulação está na intenção. Você manipular alguém ou você ajudar alguém, qual que é a diferença? Nada, só a intenção que você coloca. Se você quer ajudar, você sabe que aquilo vai ser bom para ela. Você está manipulando, você sabe que aquilo vai ser bom para você. E aí é o que a gente nunca pode fazer como profissionais da saúde. Então, se você sabe que você é a pessoa certa para ajudar, é um desserviço não vender, certo? E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, um exercício, gente. Bora comigo aqui agora. Se lembra aí de um case de sucesso incrível que você transformou a vida. Quando eu penso nisso, já me vem na cabeça 2 pessoas aqui, 2 nomes, de pacientes meus, eu sou nutricionista também. E aí você compara o antes e o depois.
Não só do físico, mas dos aspectos socioemocionais. Como é que é a relação com a comida, como é que vê os exames, enfim, o teu nicho vai ter, né, as coisas importantes para esse antes e depois. Agora pensa, como é que seria a vida desse paciente se você não tivesse vendido para ele? Se ele não tivesse comprado de você? Esse é o impacto que a venda tem na vida do paciente. Beleza, você recebeu um Pix, legal, bom pra caramba. Mas ele mudou de vida, quem é que ganha mais? E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Tem uma ferramenta que eu estou usando aqui, e eu quero muito que vocês se liguem nessas ferramentas, porque inteligência artificial é não o futuro, é o presente, certo? Então essa ferramenta que eu estou usando é o Gama.app. Não ganho nada com essa ferramenta, inclusive, né, queria muito, né, ter algum tipo de parceria com eles, trazer desconto, etc. Ferramenta americana de criação de slides, PDFs, materiais, ferramenta incrível, galera. Recomendo que vocês deem uma olhada depois, já é uma ferramenta que eu uso muito na minha rotina, esses slides todos eu que fiz. Apesar de ter um time com 2 designers, eu prefiro fazer o slide no Gama do que dar trabalho para eles e também ter trabalho de ficar indo e voltando o conteúdo. Olhando para o outro lado da moeda agora, gente, sobre entrega. Entrega. Tem que vender? Tem. Mas depois tem que entregar. E eu gosto muito de pensar que hoje em dia a galera está muito focada em viralização, marketing, etc e tal. Legal, isso é bom, mas tem que ser muito bem pensado. Porque se você vende muito um produto que não é bom, o que você está fazendo na essência? Você está acelerando a destruição da tua reputação. Olha que bonito. Então, se você vende um produto que não gera transformação em massa, em larga escala, são várias pessoas falando mal do teu produto, da tua entrega. Por isso que sempre começa na entrega. Então pensa comigo. Se todos os meses você tivesse uma quantidade certa de pacientes ativos em recorrência, que a gente vai falar sobre isso, você não precisaria estar o tempo todo buscando novos pacientes. E, se eu fosse além, se cada paciente teu renova e indica para mais 1 ou 2 pessoas num período de 3 meses, será que a gente teria problema com captação e vendas? Não teria. Eu acredito que, inclusive tem uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant, que ele fala o seguinte: só foca em vendas quem não sabe fazer marketing e só foca em marketing que não tem um bom produto. O que ele quer dizer com essa frase? Que quem tem um bom produto faz com que quem tem uma boa entrega, gera transformação, o marketing e a venda fica muito mais fácil. Porque você tem resultados para compartilhar, você tem pessoas chegando por indicação, a vida fica muito mais fácil, tá? Isso que o Felipe falou é real, manter a qualidade mesmo tendo quantidade. Isso é um desafio muito grande, porque conforme você vai lotando a agenda, como nutricionista ou como profissional da saúde, você vai tendo menos tempo para fazer as outras coisas importantes que não são a consulta, que é o pós-consulta, o suporte, o acompanhamento. E aí como que a gente faz para poder manter a qualidade mesmo tendo quantidade, tendo estrutura de gestão, de processos, de tecnologia e de pessoas? Que isso é um jogo mais avançado, mas extremamente importante, porque eu brinco que quando a gente está no início, nosso sonho é lotar a agenda. Quando a gente lota a agenda, nosso sonho é reduzir a agenda sem perder faturamento. E aí para quem está no início não vai entender isso, mas para quem está depois já vai se identificar bastante. Então como que a gente faz para poder ter um negócio sustentável, saudável de longo prazo? A gente tem que ter uma estrutura de sucesso para o paciente. E essa estrutura ela tem que ser inegociável, ela tem que ser algo que você segue independente de qualquer coisa. Porque quando um paciente ele entra e não tem uma jornada estruturada, aí putz, eu entrei agora. Aí você me atende super bem, porque você tá num dia bem pra caramba, você tá hoje feliz, tá com a agenda, tá, não sei o que, tudo certo. Aí daqui a 2 meses entra um outro paciente, você tá no outro cenário, aí a jornada dele já é completamente diferente da minha. E aí isso vai gerando uma inconsistência da jornada. Eu trouxe a minha frase, esse cara aí sou fãzão dele, ele é um anjo investidor lá do Vale do Silício, inclusive, né, pra quem sabe inglês, vale muito a pena escutar um pouco do trabalho dele. Mas entrando aqui no que interessa, galera, esse aqui é o verdadeiro funil. Talvez você já tenha escutado por aí funil de vendas, funil de marketing, e a Patrícia ele pegou, hein? Mas ó, esse aqui é o verdadeiro funil. É o que eu chamo do funil ampulheta. Então essas primeiras 3 etapas aqui, gente, são as etapas de vendas, de captação. Então a pessoa te conhece, a pessoa considera, a pessoa compra. Vou falar sobre isso hoje. Só que essa etapa aqui é a etapa que muitos esquecem que é a mais importante. Depois que a pessoa comprou, depois que ele passou por esse funil, começa um novo funil invertido, onde você tem que transformar ele num cliente fiel, que vai comprar de novo de você, renovar com você
e vai te indicar. Ou seja, você tem que entregar a transformação, fazer com que ele renove e com que ele indique. Quando você faz esse funil, gente, você não precisa ser famoso na internet, ter 1 milhão de seguidores. Você só precisa contemplar todas as etapas do funil. Tem gente chegando, comprando, ficando feliz, renovando, indicando. Simples, tá? E aí eu quero trazer para vocês as 3 verdades dolorosas do modelo tradicional. O modelo tradicional, ele vai contra esse funil. Porque no modelo tradicional, a gente vende consultas e aí tem que vender mais consultas. Fica muito difícil reter o cliente, fazer ele recomprar e indicar. Claro que, né, algumas pessoas conseguem, mas é muito mais difícil do que no modelo que eu vou apresentar. E por que é mais difícil? Porque a gente tem uma jornada interrompida. A pessoa vem para a consulta, sabe qual que é a média de consultas do paciente? 2, com o nutricionista, 2. Eu não sei vocês, mas eu ainda não tenho a habilidade de transformar a vida da pessoa profundamente com 2 encontros. Não é o suficiente. Então você gera uma descontinuidade, porque o paciente ele para o tratamento, para o acompanhamento, para a dieta, o que gera prejuízo para ele e para você, e você fica ali, né, sempre buscando novos pacientes. Segundo grande problema, segunda verdade, imprevisibilidade financeira e operacional. Então você fica numa montanha-russa, porque está sempre dependendo de novos pacientes. Então um mês fatura 10, no outro 3, aí no outro fatura 12, aí pronto, agora estourei, aí no outro 4. E você fica nessa imprevisibilidade. Isso é um modelo que ele prejudica o nosso planejamento. Porque aí não, planejei, vou contratar agora uma secretária. Uma secretária não agendadora, tá, gente? Uma secretária vendedora. Vou contratar uma secretária que vai vender e me ajudar. Aí no mês seguinte o faturamento vai lá embaixo. Putz, já não posso mais contratar. E fica nessa imprevisibilidade. E nesse estresse, né? Porque imprevisibilidade é estressante. E o terceiro grande problema é a competição pelo preço. Ah não, colega aqui da minha cidade e tal cobra R$150 com um retorno. Aí você fica sempre ali se comparando e competindo pelo preço. Isso gera um efeito que eu chamo de comoditização, onde parece arroz. O arroz ali e o arroz cá, os dois são iguais, um aqui é 20 centavos mais barato, eu vou no 20 centavos mais barato. Não é o caso, somos profissionais da saúde. A gente tem que se diferenciar através da entrega de valor, porque senão a gente fica numa corrida pro fundo. Preço só desce, gente. E aí você vai chegar onde? Em 0? Porque o colega cobra 120, aí você vai cobrar 110, aí o outro vai cobrar 100, você fala, não, então eu cobro 90. A gente vende saúde, vende a nossa hora, inclusive, tá? A nossa saúde, mas a nossa hora. Né? É melhor ser guia de cachoeira, que vai ganhar mais pela hora do que ganhando R$50 a hora como nutricionista. Então, vale refletir sobre, tá? E eu digo mais, tá, gente? Digo mais. Com o avanço da tecnologia, o nutricionista que insistir em ser um entregador de dieta e um fazedor de consulta não vai sobreviver 2026. Certo? E eu vou explicar para vocês o motivo nesse slide aqui. Um slide só. Eu espero já trazer bastante clareza do porquê. Primeira coisa. Antigamente, a gente vendia informação como Nutri. O que é informação? Eu sei sobre nutrição, eu monto um cardápio, um papel onde eu destilei a minha informação e você segue. Só que, gente, nós mesmos, através do nosso conteúdo e a população através do interesse, que é maravilhoso, acabou com isso. Informação não vale mais tanto quanto vale antes. Até porque no ChatGPT você consegue a informação. No Instagram, no conteúdo dos Nutris. Então, o acesso hoje à nutrição, ao conhecimento nutricional foi democratizado. O seguidor do Instagram vai saber tanto quanto nutrição quanto você? Não. Mas ele já sabe o suficiente para poder se virar. Ele já tem um conhecimento. Certo? Então, o conhecimento técnico sozinho não é mais diferencial, gente. Entregar uma dieta não atende às expectativas do mercado. Então, o que a gente vende hoje? A gente não vende informação, a gente vende transformação. Ou seja, o paciente quer chegar em tal lugar e você vai levar ele até lá. Isso muda a percepção de valor. Mas também requer uma estrutura de entrega. Porque você vender uma dieta e você dizer que está vendendo a transformação porque está entregando uma dieta, você está se enganando. Você está entregando só um conglomerado de palavras no papel. E o GPT hoje já faz isso. Então, meu conselho é: abrace a filosofia de responsabilidade compartilhada. O que significa isso? Que o paciente te pagou, você entregou a dieta, não acabou o teu trabalho ali. A responsabilidade do resultado também é sua. A gente não pode, na casa do paciente, dar comidinha na boca dele. Óbvio que não. Mas você tem que fazer o que for possível para fazer ele mudar de vida. O nutricionista do futuro, ele entende 2 verdades fundamentais. Quem entender isso aqui durante esse dia de hoje, você pode não pegar nada, mas se você pegar só isso, eu já vou estar muito feliz e satisfeito. Primeira coisa, tudo parte do paciente.
a responsabilidade de entregar o resultado não é dele, é de ambos. Porque a tua reputação está naquele resultado também. Então foco no paciente. E o segundo ponto é, todo nutricionista é um empresário, uma empresária. E essa é a mentalidade que você deve assumir. Todo mundo aqui. Se você tem um paciente, se você tem 2.500 pacientes, como tem gente aqui no Cronos que tem, todo mundo é empresário, gente. E quando a gente entende isso, a nossa cabeça, o nosso negócio, a nossa vida muda. E o que é entregar resultado na nutrição? Para mim, não é só um plano alimentar, é você gerar valor através do acompanhamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, certo? Mas eu vejo que no final viver envolve conhecer profundamente o perfil do paciente ideal. E às vezes o perfil de paciente ideal, ele é um pouco diferente da realidade do próprio profissional ali, né? Talvez a realidade atual, talvez, sei lá, o profissional vivia antes, pessoalmente, hoje não vive mais. Mas pra mim, o conhecer o perfil do paciente ideal é o que muda o jogo. Você precisa desses 4 pilares aqui. Primeiro pilar, conexão. Eu vejo muito nutricionista hoje que gera resultado, mas que não consegue se conectar com o paciente. Se conectar com o paciente é virar o melhor amigo dele, ele tomar café na sua casa, etc. Não. Pode ser, pode virar. Mas não necessariamente. Mas conexão é sobre o paciente sentir que você realmente se importa com ele. E ele sentir que você compreende ele. Isso já vai um bom caminho. E vocês que entendem de neurociência, conexão é muito sobre neurociência. Vocês vão aprender muito isso aqui com o Gui e com toda a equipe, tá? Primeira coisa, conexão. Segunda coisa, e aí vou dar um exemplo prático, tá? A gente sempre gosta de dizer coisas práticas. Você saber o nome da esposa. Pô, Guilherme, como é que tu tá? E a Camila? Poxa, massa demais, que massa. Conexão. Pequenos detalhes, tá? Segundo ponto, resultado. Gente, a pessoa te contratou para ter um resultado. O resultado, ele é inegociável. Só que resultado sem conexão, a pessoa vai chegar no objetivo e vai falar, obrigado, tamo junto, e vai embora. Se você tem resultado e conexão, ela vai falar, cheguei no meu resultado, Nutri, qual que é o próximo? E ela vai querer o próximo. Por isso que é importante ter os dois. E resultado, gente, nem sempre é sobre o antes e depois de cair o queixo. Resultado, na minha opinião, é sobre você mostrar. Porque o paciente ele tem 1 milhão de pequenos resultados na jornada, mas ele está pensando só naquela grande meta e esquece todo o resto. Então, o nosso papel no resultado é mostrar o resultado. Então, fazer check-in, mostrar a evolução do sono dele, mostrar a evolução de foto, lembrar ele, você lembra quando você chegou aqui, como é que era a tua digestão? Caramba, muito foda. É comemorar com ele pequenas conquistas. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? O segredo para você vender mais e ter um negócio de sucesso e o paciente renovar é o paciente sentir que você se importa com ele. E aí, como que você faz o paciente sentir que você se importa com ele? Se importando de verdade. É isso. Porque as pessoas sentem um cheirinho da falsidade de longe. Então não adianta você querer fingir que se importa com ele. Você tem que se importar mesmo. Então, se você tivesse isso, você já está muito à frente. O que nos leva para o terceiro pilar, que é o encantamento. O encantamento, gente, não é sobre o granito da tua clínica. Não é sobre, sei lá, não é sobre nada disso que as pessoas dizem que é. Sobre a cápsula da Nespresso. Isso aí é detalhe bobo. Encantamento é sobre você entregar mais do que o paciente esperava. Então, anota isso em algum lugar. Encantamento é igual a over delivery, que é a palavra em inglês que significa entregar mais do que eu esperava. Hoje, se você prometeu X e faz Y, X mais Y, você já vai encantar a pessoa. Ah, Samir, me dá um exemplo. Pega qualquer coisa que as pessoas faziam 20, 30 anos atrás e faz hoje e pronto, você já vai encantar a pessoa. Exemplo, uma cartinha assinada. Ou, sei lá, uma ligação no dia do aniversário. Gente, o telefone ele liga ainda. A gente esquece às vezes, mas ele liga o telefone. Então a gente pode fazer coisas bobas ali na jornada que vão encantar profundamente o paciente. Então isso é muito poderoso. E por último, galera, valor. E aqui valor, eu vou falar bastante aqui no nosso próximo conteúdo, porque isso aqui é chave demais, que é a tua entrega. É realmente o valor entregue para o paciente, tá? E aí, eu gosto muito de pensar que o sucesso, ele deixa pistas. No nosso podcast, por exemplo, a gente tem, sei lá, mais de 50 entrevistas com alunos transformados. Inclusive, preciso fazer um podcastzinho com o Gui, com a Camila em breve. E, cara, sempre o mesmo padrão. Sempre. Essas pessoas, elas se importam muito com o resultado do paciente delas.
você for lá no nosso podcast, assistir as entrevistas, é sempre o mesmo padrão. Então, se você quiser modelar algo, não modele o conteúdo do fígado, da moela, de morder a cebola, que é as maluquices que a gente vê no Instagram. Modela isso aqui, a obsessão pelo resultado do paciente. É isso aqui que eu acho a grande sacada, gente. E eu quis começar esse dia inteiro, onde eu vou falar um monte de coisa de marketing e venda com esse assunto, por quê? Porque a obsessão pelo resultado do paciente é o que muda tudo, certo? Então fica aí esse recado. E aí, para poder a gente ser obcecado pelo resultado do paciente, a gente tem que ter um acompanhamento estruturado. Então, o que é o check-in, gente? O check-in, vou falar mais sobre ele, mas inclusive mostrar a ferramenta e tal. Mas o check-in, ele é um acompanhamento ativo, onde você coleta dados do paciente e através desses dados, você toma decisões mais assertivas. Isso através de formulários. Quando eu comecei a fazer check-in, eu mandava no WhatsApp toda semana pro meu paciente. E aí, Gui, como é que foi a semana? Me conta. Aí eu falei, cara, isso aqui tá ruim, eu perdi minhas mensagens, eu perdi todas as informações que eu tinha, eu me dei muito mal. Eu fui pro Google Forms, quer dizer, eu fui pra um PDF editável antes. E aí era difícil, que o pessoal tinha problema em salvar. Aí eu fui pro Google Forms, depois eu fui pro Typebot, e depois a gente fez um software, e depois a gente comprou o software, que é o momento agora que a gente tá. Mas basicamente, você pode fazer hoje no Google Forms da vida, tem um sentimentozinho de TCC, né, aquelas respostas de TCC, mas funciona, tá? E basicamente é você ter esse formulário semanal ou quinzenal de acompanhamento do paciente. E quando você tem esse acompanhamento próximo, a gente vive um efeito colateral muito positivo, gente. Que é ter muito mais depoimentos espontâneos. As pessoas falando sobre a experiência, como você tem um trabalho diferente dos outros nutris que já passaram por ele. Você tem indicações qualificadas. Então pessoas que recebem, né, essa transformação e falam, eu preciso levar alguém que eu amo para poder viver isso também. Você tem menos cancelamento no meio, pessoas que desistem no meio do acompanhamento, e você cresce de forma orgânica. É isso. E porque muitos entregam menos do que prometem. Aqui vem um pouco do que a gente conversou mais cedo, o Felipe mandou no chat, que é, putz, vou crescendo, aí começa a cair um pouco a qualidade. Porque falta processo, não que ele viva isso, né, mas ele comentou sobre que é uma dor. Falta processo, então você não tem processos, ou seja, como é feito, quem vai fazer, né, qual que é o script, como é que é tudo feito ali mais no improviso, vai indo, vai fazendo. Falta de previsibilidade, então não tem planejamento futuro, então a vida vai acontecendo, aí o copo vai enchendo, vai tendo cada vez mais paciente, o copo transborda. E a falta de foco em resultado, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar sobre, que é o foco muito na consulta e não em gerar o resultado no pós-consulta. Então hoje, galera, a gente vive algo que é a cultura do resultado visível. Isso é um fato, tá? Um fato. A pessoa ver o resultado faz ela querer continuar. A galera quer usar Ozempic, Mounjaro, qualquer coisa que faça o resultado vir mais rápido para que ela continue fazendo. Então, você documentar a transformação do paciente, eu acho super interessante quando o seu nicho está dentro dessa realidade. Né? Isso aqui releva tudo que eu falar de transformação física, sei lá, o teu nicho é comportamental, releva. Mas é importante você documentar a transformação do paciente, seja ela qual for. Seja a evolução dos exames. Seja a evolução no check-in do sono. Da digestão. Porque isso no final mostra números. Mostra antes e depois, que é o que o paciente quer no final. Outra coisa também é a evolução emocional. Então, pô, tá na consulta, o paciente abriu um puto depoimento. Tu anota isso. Porque isso vai virar informações para você usar depois. Não só para motivar o paciente, mas também para renovar ele. Caso, né, ele precise de uma renovação. Então, gente, mostrar a evolução do paciente não é só uma estratégia de marketing. É uma estratégia de entrega. Para vocês terem ideia, o pessoal aqui da GSF, eles pegam, por exemplo, 6 meses de acompanhamento, usam essa ferramenta que eu estou usando aqui, que eu falei para vocês, o Gama, e criam um relatório de evolução do paciente. Para o paciente lembrar de tudo que ele evoluiu. Isso é poderoso, e usando inteligência artificial fica fácil fazer, tá? Então isso é um insight poderoso, tá? Então para mim, galera, entrega é o verdadeiro diferencial competitivo. Porque você tem ali a tua estratégia de marketing, concorrente vem e copia, aí depois tá todo mundo fazendo a mesma coisa, aí deixa de funcionar. Mas a qualidade da entrega é um diferencial verdadeiramente único. Porque ninguém é tão você quanto você. Ninguém é tão você quanto você. Olha que beleza. Então o diferencial competitivo mais poderoso está nisso. Você gerar resultado, criar relacionamento, construir uma reputação, construir uma comunidade.
é isso que muda o jogo, galera. Então, pra mim, entrega é sobre encantar o paciente. E isso não é sobre ter um consultório luxuoso, mas o paciente sentir que você se importa de verdade. Então, o paciente fiel, que renova e indica, não é aquele que recebe promessas milagrosas, mas aquele que sente que o seu nutricionista realmente se importa com a sua jornada e resultados.